Começamos o canal Potterando, eu sou a Ila. E eu sou o Pedro. E hoje a gente vai falar sobre a Lei Rapaport. Bom galera, no vídeo anterior a gente falou sobre o Estatuto do Sigilo e a gente mencionou que esse estatuto uma vez ele foi quebrado. Isso aconteceu em 1790, quando a 15ª presidente do MACUSA, o Ministério da Magia americano, que promulgou uma lei que segregou os não-magis com os bruxos. E devido a esta quebra, a Confederação Internacional dos Bruxos reprimiu o MACUSA de uma forma muito intensa, fazendo com que a partir daí o Ministério da Magia dos Estados Unidos comece a se tomar medidas drásticas para conter os danos causados. E essas medidas foram bastante intensas porque a quebra de sigilo aconteceu, ela veio de dentro do próprio MACUSA. Aí foi pior a situação. Mas o que foi que aconteceu tão grave para essa lei ser promulgada? O que aconteceu nessa época foi uma catástrofe que envolvia a filha do chanceler do Tesouro Dragote. Dragote era uma moeda norte-americana da época. Esse chanceler, que se chamava Aristóteles, tinha uma filha que se chamava Dorcas e ela estudava em Ilvermorny. Ela não era uma aluna muito dedicada, ela não fazia muito magia. O interesse dela era só curtir, ir pra festa e essas coisas. E numa dessas saídas, Dorcas se apaixona por um belo não-mage chamado Bartolomeu. Além de ser um não-mage, ele era descendente de um purgante, o que piorou muito mais a situação. Os purgantes eles eram perseguidores de bruxos. Eles não eram bruxos, mas acreditavam na magia, e principalmente de que esse potencial da mágica era maligno e poderia causar muitos danos aos não-mages. Mas tinham alguns bruxos traidores que se tornaram purgantes também nessa época. Dorcas, que estava muito envolvida com Bartolomeu, acabou revelando alguns segredos da Confederação Internacional dos Bruxos e também o endereço do MACUSA, além de outras informações que eram sigilosas, o que acabou causando uma confusão muito grande. Aí, no meio dessa confusão toda, ele roubou a varinha de Dorcas, mostrou para alguns jornalistas, divulgou na imprensa, espalhou panfletos divulgando endereços de comunidade de bruxas, entre outras coisas, que quebrava totalmente o sigilo. Ou seja, foi uma das maiores... um dos acontecimentos mais graves dessa época em relação a isso. Por causa desse vacilo da filha do chanceler, Dorcas passou a ser um xingamento. Então, se alguém fizesse alguma bobagem, alguma besteira, aí chamava, isso aí é um Dorcas. Isso mostrou o quanto o MACUSA era frágil diante da grande pressão dos purgantes e também dos não-magis. O que vai ser algo muito interessante que provavelmente vai ser muito bem explorado em Animais Fantásticos e Onde Habitam, já que essa situação da revelação do endereço do MACUSA fez com que o próprio MACUSA tomasse medidas completamente mais drásticas, né, e após esses eventos. Por conta desse descuido tremendo de Dorcas, é que foi criada a Lei Rapaport, que segregava completamente o mundo não-mage do mundo mágico. Essa lei impedia que os bruxos fossem amigos ou se casassem com os não-mages. Ou seja, o contato entre os bruxos e os não-mages era limitado só às atividades diárias, coisas simples, nada de aprofundar esse contato. Esses acontecimentos também fortaleceram as diferenças culturais entre o mundo da magia europeu e o mundo da magia norte-americano. Na Europa existia uma harmonia entre o Ministério Bruxo e com os trouxas, que não acontecia com o MACUSA e o governo não-mage. Então a gente consegue perceber aí que isso intensificou as diferenças culturais entre essas duas áreas, o que pode também caracterizar porque eles são tão diferentes entre si. Porque a organização bruxa na Europa é completamente diferente aí nos Estados Unidos, tanto em relação a leis e aos comportamentos dos bruxos. Exatamente, e a gente vai saber mais sobre isso agora só em Animais Fantásticos, né? Que a gente vai ver mais o desenrolar disso tudo, mais informações. Bom galera, se você curtiu esse nosso vídeo, basta vir aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, dar um like e se inscrever no nosso canal porque ajuda bastante. Até a próxima!